Esse ano a disputa para quem se salva no rebaixamento vai ser nível uma porrada de foice com faca no escuro, bêbado, com tiro voando pro alto, velho. Parece que vai ser muito feio. E mais uma vez, nenhum dos times que poderiam ter um respiro ganharam na rodada, tá? Tirando a possante Chapecoense que ganhou do São Paulo, mas não muda muita coisa, tadinha. Chapecoense tem 14 pontos, mas os demais não conseguem pontuar, não conseguem ganhar. Faz tempo que um time que disputa ali a zona não consegue fazer 3 pontos e me parece, né, tudo leva a crer que a pontuação vai ser bem abaixo dos 45, tá? Projeto mais ou menos 42, 43 pontos no máximo. E depois da rodada de ontem, a projeção ficou mais ou menos assim. O São Paulo tem 27 pontos, perdeu ontem para Chapecoense, inacreditável, né? Chapecoense que tem 2 vitórias, uma contra o Santos e outra contra o São Paulo, tem 27, certo? 7 vitórias. O Santos tem 26 pontos e 6 vitórias. Um saldo de menos 3. Importante o saldo, tá, rapaziada? Depois a gente chega lá. O Santos, 25 pontos, também tem 6 vitórias e um saldo de menos 7, tá? Quase o dobro do... Mais que o dobro, na verdade, que o saldo do Grêmio. O Internacional tem 25, com menos 4 de saldo e também 5 vitórias, né? E com 5 vitórias, esse é um outro recorte importante, porque o Mirassol, que está abaixo do Internacional, tem uma vitória a mais, muito menos saldo, menos 10 e 24 pontos. Remo superou o Vasco agora na diferença de pontos com 23, é um saldo de menos 11, 5 vitórias. O Vasco também tem 5 vitórias, com saldo de menos 14, beleza? 22 pontos, 24 gols feitos, 38 tomados. Gente do céu, que coisa feia, né? E a Chapecoense, que é a guerreira Chapecoense, com 14 pontos, mas enfim, né? Já era. E aí, só pra mostrar como que tá a tendência, né? O momento de cada time, certo? O São Paulo tem simplesmente 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Um negócio assustador. O Santos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Grêmio, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Internacional, 1 derrota e 4 empates. O Mirassol, 1 empate, 1 vitória, 2 derrotas e outro empate. O Remo, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Vasco também terrível, 3 derrotas e 2 empates. Eu queria mostrar como é que vai ser os próximos jogos dos times, porque eu acho que teve time aqui que perdeu a oportunidade, tá? Eu acho que não tem mais negociação no campeonato. Grandes times como o próprio São Paulo, o próprio Grêmio, o próprio Internacional, que tinha uma vida mais fácil, cada vez tem menos, beleza? Principalmente o São Paulo, que de novo tem 3 pontos a mais do último da zona, é uma rodada só que o São Paulo tá queimando o cartucho, tá cada vez mais queimando o cartucho. O Santos a mesma coisa, o Grêmio e o Inter a mesma coisa. O Mirassol, por incrível que pareça, tem projeção de melhora. O Remo também tem um pouco de projeção e o Vasco, meu parceiro, cada vez mais o Vasco tá fadado a cair, tá? Então, começando pelo São Paulo. O São Paulo tem seu próximo jogo no Morumbis contra o Bragantino. Bragantino esse que ganhou do Grêmio. É um time que é difícil de prever o Bragantino, né? Tem horas que ele parece um bom time, tem horas que parece um time desinteressado. Perdeu pro Corinthians mexidão com o gol do Pedro Raul. É um pouco difícil de se prever. Mas é um time que não tem muita diferença jogando fora do que jogando em casa. É um time que é franco atirador em qualquer partida. E o São Paulo, velho, de novo, perdeu chances gigantes o São Paulo. Por exemplo, o São Paulo perdeu do Grêmio, tá? Empatou com o Coxa em casa e perdeu da Chapecoense fora, velho. Se o São Paulo fizesse minimamente o seu papel, que seria ganhar do Coxa e ganhar da Chapecoense, o São Paulo tava praticamente fora da disputa, tá? Ou empatava com o Grêmio, empatava com o Coxa e ganhava da Chape. Mas não, fez 1 ponto em 9 jogados, velho. Assim, e com jogos que em tese eram mais fáceis, né? Agora o São Paulo vai pegar o Bragantino, depois o Galo, que é um time que melhorou, é um time bem melhor do que era antes da Copa, Palmeiras fora, né? E Internacional em casa, que também é jogo de foice no escuro. Então, cara, o São Paulo que não ganha de ninguém tende a não ganhar, tá? O trabalho do Dorival é muito questionável. Já falei aqui que talvez seja o momento de quebrar, de romper o contrato dele. É aquela pergunta do José Trajano, né? Qual o momento de trocar de treinador, né? É uma pergunta inteligente e muito simples, mas ela é cabível. Qual é o momento? É agora? É depois? Tem que esperar mais? Tem que cortar antes? Cara, o Dorival não ganha de ninguém, rapaziada. Acho que é o 13º jogo seguido no Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo não ganhar de ninguém, cai. É uma conta simples, tá? E de novo, a questão anímica, sabe? Parece meio triste, meio, sabe? Minguando, meio. Eu já falei aqui que eu acho que tem uma questão de comportamento muito grave nesse São Paulo, tá? Então,
eu não sei até que ponto, tá? É interessante trocar, mas, de novo, se não ganhou do Coxa, não ganhou do Grêmio, não ganhou da Chapecoense, vai ganhar do Bragantino, do Galo, do Palmeiras fora e do Inter. Então, assim, o São Paulo precisa ganhar, urgente, tá? Se não ganhar, vai cair. E por mais que o São Paulo tenha essa sobra do trabalho sincericida do Crespo no começo da temporada, se não fosse ele, meu parceiro, e até o Roger Machado, se fosse o Dorival desde o começo, São Paulo tava no lugar do Vasco, talvez, tá? O Roger Machado, por mais chato, mais professoral que ele seja, eu acho sim que tem um quê de preconceito por ele ser preto, por ele ser gaúcho, por ele falar difícil. Gente, o Roger Machado tem 4 vezes mais vitórias do que o próprio Dorival. O Dorival não tem nenhuma, ele ganhou 4 no campeonato. Deixou o São Paulo em quarto colocado. O Dorival toca em 13º, velho, e vai despencando na tabela cada vez mais, tá? Então não é loucura falar que o trabalho do Roger era muito melhor que o do Dorival. Numericamente, num número frio, é muito melhor, tá? Então, eu não sei até que ponto vale a pena pela grife que o Dorival tem. Rapaziada, o Dorival é um cara que ganha 3 vezes mais salário do que o Roger, tá? Ganha quase 2 milhões ou mais que 2 milhões de reais. Não ganha nem da Chapecoense. Então, o São Paulo tem um time ruim, pode até ser, mas não acho tão ruim assim, não pra perder a Chapecoense, entendeu? Cara, não tem nada no time do São Paulo, um time desinteressado, um time desconectado da realidade, um time que tem essa altivez, né, esse soberano aqui que cada vez mais não vale de nada, certo? Final do jogo, o Sabino, né, conduzindo a bola, parecia que era, sei lá, o Boateng no auge, entendeu? O Hummels lançando bola pra lá e pra cá. Parece que os caras não têm noção onde os caras estão. Tá aí a situação. O São Paulo tem essa tabela que parece melhor, né? A classificação um pouco melhor. Mas, cara, na prática, quem vê o jogo, o São Paulo talvez seja o pior time do campeonato hoje. Em bola jogada, tá? Sem clubismo nenhum. Em bola jogada, ontem ficou provado que a Chapecoense é um time melhor que o São Paulo. E se a Chapecoense é melhor, quem é melhor que o São Paulo? A gente vai entrar no Vasco, mas o Vasco ainda tem coisas, ainda tem talento, ainda tenta, ainda tem uma tentativa, um resgate do técnico de fazer o Vasco jogar melhor. O Vasco até joga bem, né? O Vasco é muito incompetente, diferente do São Paulo. Mas eu acho que de todos, o time do São Paulo é o mais triste, velho. É o mais sem interesse, é o mais sem brilho, é o mais sem fogo no olho, tá ligado? Pra mim é muito claro. Os jogos que eu vejo do São Paulo me dá depressão de tão triste que é, tá? Aí a gente vem com o Vasco, certo? O Vasco também é um time que tá queimando o cartucho cada vez mais. O Vasco perdeu do Palmeiras fora, beleza, tá? O Palmeiras é o líder do campeonato, tem tudo certo. O problema é como, né? Mas perdeu. Perdeu pro Santos de 3-0 em casa, num jogo que o Vasco deu quase 20 chutes no gol. Empatou com o Bahia, só que ao mesmo tempo parecia melhora, mas de novo, o Vasco não pontua, tá? Então, esse jogo do Bahia parecia interessante, do Mirassol a mesma coisa, né? E aí perdeu pro Vitória. Então, assim, são jogos que dava pro Vasco ter pelo menos pontuado em algum deles. Por exemplo, contra o Santos era um jogo chave. O Vasco e o Santos trocaram de lugar na tabela. De novo, contra o Palmeiras, ok. Contra o, sei lá, contra o Mirassol, contra o Vitória, dava pra ter feito coisa melhor. Sempre falta um pouco pro Vasco, certo? Sempre falta um detalhe. Só que o detalhe sempre pende pro lado do adversário, né? E aí a gente vê os próximos jogos do Vasco. O Vasco tem simplesmente o Cruzeiro em casa, o Fluminense, que é um clássico, que o Vasco até tem certa vantagem, mas enfim, é clássico. Depois o Grêmio fora e o Coxa em casa. Quais desses jogos você acha que o Vasco tem chance grande de ganhar? Talvez contra o Coritiba, um time chatíssimo como visitante. Grêmio fora, Fluminense, talvez o Fluminense. O Cruzeiro em casa. Cara, tipo assim, é muito complicada a vida do Vasco, tá? É verdade que o Cruzeiro vai estar jogando a Copa do Brasil nesse meio de semana, mas o Vasco também tá, né? O Vasco ainda joga 3 competições, o que é uma loucura. Então, cara, eu não vejo o Vasco ganhando nenhum desses jogos, pra ser sincero. E nessa pegada o Vasco vai cair, rapaziada. O Vasco de todos é o time que melhor joga, vamos dizer assim, o que menos pontua. É contrassenso, né? Em tese, um time bom é um time que ganha, faz pontos mesmo não jogando tão bem. O Vasco é o contrário. O Vasco move montanhas, joga, chuta a bola no gol, bola na trave, cruza, não sei o quê. Tem um volume bizarro. Já falei, o time que mais finaliza, o time que mais acerta o cruzamento, o terceiro que mais dá bola na trave. E é o que menos ganha, o que menos faz gols. O Vasco tem um déficit de -14, entendeu? Então, cara, eu acho, assim, talvez a pior situação. Aí o Vasco tem que contratar, tem a questão da RJ. Olha, eu acho o buraco do Vasco muito grande, tá? De novo, o Vasco perdeu grandes oportunidades, principalmente contra o Santos. Agora, você vê esses próximos jogos, cara, eu acho muito difícil. Acho, sem exagero, acho muito difícil. Não acho que ganha do Cruzeiro. Talvez ganhe do Fluminense. Não acho que ganha do Vasco. Também não acho que ganha do Curitiba. Vai ganhar de quem, certo? Então, esse é o Vasco, tá? O Vasco, pra mim, é fortíssimo candidato. Dos grandes é o que mais tem chance de cair. Aí a gente vê o Santos, beleza? O Santos também teve boas oportunidades, mas o Santos ganhou aquele jogo do Vasco que eu acabei de falar, tá? Que foi um jogo determinante.
empatou com o Mirassol em casa, que era pra ter ganho. Inclusive o Vasco também empatou com o Mirassol em casa. Ganhou do Vasco fora, perdeu do Paranaense em casa, empatou com a Chapecoense em casa. Cara, esse jogo talvez tenha sido o pior de todos, tá? Em questão de expectativa. E perdeu do Botafogo também. É outro time que não ganha de ninguém. Só que o Santos tem coisas a se apegar, como o próprio Neymar, como o próprio Gabigol. É um time que tem certa melhora. Já falei que eu tô gostando da postura do Neymar. Isso conta muito, tá? Conta muito. Só que eu acho os próximos jogos do Santos terrível também, tá? Joga contra o Corinthians na Neoquímica, lugar onde o Santos não ganha, né? Ganhou acho que uma ou duas vezes, se eu não me engano, só. Mais de 10 anos. Depois pega o Inter fora, que é outro jogo chave. Pode ser que seja um jogo que o Santos tome o protagonismo de novo, como foi contra o Vasco, né? Pode ser que saia um resultado aqui. É um gramado bom, provavelmente o Neymar vai jogar, né? Talvez. Depois pega o Cruzeiro em casa. E aí o Remo fora, que de novo vai ser cortar a cabeça um do outro aqui, porque o Remo tá entalado aqui no contra o Santos. Então, ó, dos próximos jogos, Corinthians fora, Inter fora, Cruzeiro em casa, Remo fora. Cara, é muita pedreira. O Santos vai jogar só um jogo na Vila, que é contra o Cruzeiro, o resto fora. Cara, acho muito difícil o Santos pontuar aqui também, tá? Muito. Mas, de novo, eu acho que o Santos tem mais no que se apegar do que o próprio Vasco, beleza? Tem aonde crescer, tem margem de melhora. Mas eu acho talvez mais difícil do que o retrospecto do Vasco, do São Paulo, os próximos jogos, certo? Aí o Inter é a mesma coisa, tá? O Inter, ele parece que joga bem, ele parece que vem crescendo. Eu falei que eu tinha um asterisco com relação aos jogos que o Inter ia jogar para propor o jogo, como foi contra o Remo, e perdeu no último minuto, né? O Inter foi muito combativo, muito leão, muito guerreiro contra times grandes, numa postura mais defensiva, mas contra times melhores tem certa dificuldade. O Inter é um time muito ruim, tecnicamente, na minha opinião, tá? Mas, de novo, eu acho que tem um técnico mais interessante que os demais aqui na briga, do que, por exemplo, o Dorival, né? Então, talvez ele entenda mais o contexto, mas eu acho que material humano é pior que o Grêmio, eu acho que é pior que o Santos, eu acho que é pior que o São Paulo, beleza? Então vai jogar com o Bahia fora, um jogo dificílimo, tá? Que eu acho que tem chance de dar Bahia. Depois, Santos em casa, que eu já falei que é o jogo pro Internacional dar um respiro, empurrar o Santos pra baixo, tem que ganhar esse jogo aqui. Contra a Chape fora, tem que ganhar também. E contra o São Paulo, acho que é um jogo trocado, tá? Não acho que é um jogo simples pro São Paulo, não. Não acho que tem favorito aqui. Aqui é outro jogo também que muda completamente o cenário. O São Paulo tá numa draga tão grande que o São Paulo emenda 3, 4 jogos ruins, alguns confrontos diretos, o São Paulo entra na zona, tá? Não é exagero nenhum. Então, eu acho sim que o Internacional tem uma chance de ouro, tá? Vai ter a Copa do Brasil que pode condicionar muito o ano do Inter, assim como o do Grêmio. Mas, de novo, jogar com o Santos em casa, com a Chape fora, o São Paulo fora, mas acho que é chumbo trocado. E contra o Bahia, que já acho pedreira. Tá? Então, se o Inter, por exemplo, ganhar 1-2, empata um, perde outro, cara, são 7 pontos, entendeu? Sendo que 2 deles são confrontos diretos. Então, eu acho que o Inter, por mais que esteja jogando relativamente melhor, ainda não pontua. Acho que o material humano é pior, mas acho que tem um técnico interessante, com um time que tem uma certa evolução, né? Mas, de novo, esse jogo do Remo aqui eu tinha cantado a bola que eu achava que não ia ganhar, e não ganhou, tá? E por fim a gente tem o Grêmio, que de todos talvez seja o que tenha o melhor cenário, tá? O Grêmio vai jogar contra a Chape em casa. Esse jogo não teria negociação, tá? É pra ganhar e não tem discussão. Vitória fora, que é dificílimo. Vitória é um dos times que tem o melhor mando do futebol brasileiro, pelo menos nesse ano, né? Vasco em casa, tem que ganhar do Vasco, certo? O Vasco não ganha de ninguém. E depois Palmeiras em casa, que é um jogo que o Grêmio é meio freguês do Palmeiras, mas é em casa também, certo? Palmeiras talvez vai estar jogando aqui a Copa do Brasil, se eu não me engano, tá? Ou a Libertadores, acho que é Libertadores, tá? Então, enfim, é jogo pro Grêmio também, pelo menos fazer um ponto. Então, ó, 1-3, cara, ele vai ter o quê? 8 pontos? Acho que o Grêmio, de todos esses aqui que a gente tá falando, que tem a melhor projeção. É verdade que tem um técnico que não entrega nada pelo que ele custa, tá? Nada, nada. O jogo do Grêmio é pobre, mas eu acho que tecnicamente tem jogadores interessantes, tá? Melhores do que, por exemplo, do Inter, na minha opinião. Perdeu pro Bragantino num jogo tristíssimo, também perdeu pro Galo. Mas, por exemplo, ganhou do São Paulo, tá? Empatou com o Fluminense, perdeu pro Mirassol. Mas, cara, eu acho que, de novo, o Grêmio tem uma projeção mais interessante, tá? Mais interessante do que, de novo, sobretudo Vasco, sobretudo São Paulo, Santos, tá? Eu acho que o Grêmio tem chance de se salvar. Então a gente volta aqui, a projeção, segundo o estudo aqui da Universidade de Minas Gerais, é de 43 pontos, tá? A projeção desse ano é 43. Acho que pode ser até 42. E eu fico me perguntando da onde o Vasco vai tirar mais 20 pontos, 21 pontos no campeonato, tá?
E eu não tô falando de zoeira não, tô falando sério. Fico me perguntando também como é que o Internacional vai fazer mais 19 pontos. A mesma coisa do Grêmio, a mesma coisa do Santos, a mesma coisa do São Paulo, tá? É muito ponto pra time tão ruim. De novo, faltam 15 rodadas no campeonato. Alguns times já jogaram 24, faltariam só 14, como é o caso do Inter, por exemplo. Vamos fazer só um exercício pra tentar entender da onde esses times vão tirar pontos, principalmente o Vasco, tá? Então olha só, rapaziada, fiz aqui uma projeção bem rápida, beleza? Só pra gente tentar entender o buraco que o Vasco, que o Santos tá. Na minha projeção, cai Santos e Vasco e Remo, tá? Sem chegar aos 40 pontos, tá? O recorte do que eu projetei, tá? Daria Grêmio saindo por 40 pontos, tá? 40 seria o número mínimo, o que é uma loucura completa, tá? O Flamengo seria campeão, tem um jogo a menos aqui, hein? Cara, aqui daria o Flamengo campeão, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar, tá? Nem tinha me atentado a isso. Então, só pra vocês terem noção, tá? Vamos fazer um exercício aqui rápido. Alguém acha que o Vasco vai ganhar do Cruzeiro em casa? Alguém acha que o Remo vai ganhar do Curitiba? Alguém acha que o Santos vai ganhar do Corinthians na Neoquímica, tá? Então vamos ver da onde esses times tiram pontos, beleza? Alguém acha que razoável que o Santos ganhe do Internacional? Possível, tá? Mas tô projetando o Internacional ganhar esse jogo. Alguém acha que fácil do Vasco fazer pontos? Coloquei que o Vasco vai ganhar esse jogo, tá? E mesmo assim vai ficar com 36, tá bom? Alguém acha razoável o Santos ganhar do Cruzeiro em casa? Difícil. Alguém acha também razoável o Vasco ganhar do Grêmio fora, tá? Ou, por exemplo, o Remo ganhar do Bahia fora? Ou que tal o Vasco ganhar do Coritiba? Tô falando que vai ganhar aqui, tá? Tô colocando que vai ganhar. Ou que o Remo vai ganhar do Santos? Coloquei que vai ganhar também, tá bom? Ou que o Santos vai ganhar do Flamengo em casa, isso. Ou que o Vasco vai ganhar do Botafogo, aqui é um chumbo trocado, tá? Mas mesmo se colocar vitória, o Vasco ainda fica com 39 pontos, beleza? Então vamos botar aqui que vai dar vitória do Vasco, tá? Só pra vocês terem uma noção do buraco. O Remo eu falei que vai ganhar do Grêmio, tá? Aí depois, Santos perde pro Galo fora. O Vasco ganha do Remo, ó, 2 vitórias seguidas do Vascudo, tá? Confronto direto, beleza? Depois, Vasco perde pro São Paulo, na minha projeção. O Remo empata com o Bragantino, tá? E o Santos perde pro Fluminense fora, tá? O Santos ganha do Bahia na minha projeção. O Vasco perde do Corinthians e o Remo perde do Cruzeiro. Depois, o Santos perde pro Palmeiras em casa. O Vasco perde pro Flamengo, perde pro Botafogo. O Santos coloquei que ganharia do Bragantino fora. O Remo perde pro Palmeiras fora, muito difícil. E o Vasco perde pro Paranaense. Depois, o Vasco e o Inter fazem um dos jogos mais feios da história do esporte, 0-0, tá? O Remo ganha da Chapecoense e o Santos perde do Curitiba. Por mais que eu acho que esse jogo seja um jogo bem trocado. Vamos botar 0-0? Ó, 0-0 o Grêmio cai, beleza? Então vamos fazer a conta com o Grêmio também. O Grêmio ganha do Bahia. Santos ganha do Grêmio. Esse jogo aqui é o que vai determinar quem sobe e quem desce, tá? Vão se atentando aos confrontos diretos e aonde vão ser os jogos, tá? Isso pra mim define o campeonato. O Vasco perde do Bragantino fora. Olha só como o Vasco tem muito jogo, confronto direto fora de casa, tá? Os que teve em casa contra Mirassol, contra Santos, perdeu, tá? Então, esse é um ponto de atenção também. O Remo perde do Paranaense. Então, vamos lá. Depois, o Remo perde pro São Paulo. O Santos perde pro Vitória. O Galo ganha do Vasco fora, tá? E o Grêmio, cadê o Grêmio? O Grêmio perde pro Corinthians. Acho que não acho um jogo tão fácil assim pro Corinthians, tá? Depois o Grêmio ganha do Mirassol, o Santos ganha do Botafogo e o Vasco ganha do Vitória. Nesse cenário, cai Grêmio, Vasco, Remo e Chapecoense. Se a gente for projetar nesse jogo aqui, ó, Grêmio e Santos, 0-0. Caiu o Santos, tá? O Grêmio com 41. Então, olha só como o recorte, velho, é no máximo 40, 41, tá? Os times não tem de onde tirar pontos, rapaziada. Eu não vejo o Vasco ganhar do Galo, não vejo o Vasco ganhar, sei lá, do Red Bull fora, não vejo o Vasco ganhar do Inter, tá? Não vejo o Vasco ganhar de ninguém, eu não vejo também o Remo, o Santos. Olha que eu botei que o Santos vai ganhar fora aqui esse jogo, tá? Então, rapaziada, eu acho muito difícil, tá? Eu acho que o número mágico vai ser 40, 41, 42. De novo, eu tô projetando aqui que o São Paulo vai ganhar os jogos, mas, de novo, o São Paulo não ganha de ninguém, beleza? Então, o São Paulo, na minha projeção, vai ganhar do Vasco, o São Paulo vai ganhar do Vitória em casa, o São Paulo vai ganhar do Inter, o São Paulo vai empatar com o Galo. Nessa, o São Paulo se salva, empata com o Bragantino, tá? Se salva. São Paulo tem margem para crescimento dentro do campeonato. Mesma coisa com o Internacional, tá? O Internacional pode ser que emende alguns jogos e pode sair, por exemplo, ganhar do Inter aqui na minha projeção. Depois empata com a Chape, dá até pra ganhar da Chape aqui. Vamos botar 1-0. 1-0 o Inter tá bonito na foto, beleza? 44 pontos. O Inter pode perder do São Paulo, mas se empata com o São Paulo, olha só, tá fora, beleza? Tá fora.
né? Ao mesmo passo que Vitória pode entrar numa briga aqui também, mas também pode sair bem. Se o Grêmio, por exemplo, ganha do Palmeiras aqui, entendeu? Empurra o Mirassol. Então, cara, tá muito apertado. Não acho que passa de 44, tá? 43. Cara, meu corte é 41, 42, já falei. Até 41 não é loucura, beleza? 40, 41. Então, rapaziada, essa é a projeção do Campeonato Brasileiro. Vai ser sangrento, tá? Os times estão cada vez piores, eles não ganham de ninguém. A parte anímica conta muito, tá? E eu acho, de novo, eu não consigo enxergar lugar que o Vasco ganhe, sei lá, 5 jogos, velho, ou mais. Precisa ganhar pelo menos 7 jogos. O Vasco ganha 7 jogos no campeonato, rapaziada, pra fazer 21, 22, 43, vai. Alguém acha que o Vasco ganha 7 jogos até o final do ano? Alguém acha que o Remo ganha 7 jogos? Alguém acha que o Internacional ganha 6 jogos? Cara, é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, de novo, pode ser que esse campeonato termine com 40, 41 tranquilamente. Eu acho que esses times estão queimando o cartucho. Já falei aqui da projeção que o São Paulo teve jogando confronto direto, que o Vasco teve, que o Santos teve. A coisa tende a ser mais difícil, tá? Eu acho que o Grêmio e o Inter podem se escapar por ter confrontos mais interessantes, mas esses outros, meu parceiro, o bicho tá pegando, beleza? Qual a sua opinião? Você acha que o recorde vai ficar em 42, 43? 40, 41, cara, acho bem possível, tá? Fizer uma projeção aqui, acho difícil esses times tirarem mais pontos do que a projeção, beleza? Então deixa aí nos seus comentários. Eu quero saber o que você acha que vai dar no final. Quem cai? Quais grandes vão cair? Santos, Inter, Grêmio, Vasco, São Paulo, todos eles, nenhum deles. Um só grande cai. Deixa aí que eu quero saber. Faz sua projeção também, me manda, velho. Manda aí na simulação, vamos ver o que vai dar. Essa é a minha, beleza? Enquanto isso, a possante Chapecoense aqui enfia mais uma em time grande paulista, beleza? É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatismo, Fanatismo em todas as redes sociais. Deixa aqui seus comentários, deixa aí sua projeção de novo. E se possível, hypa no final, que me ajuda muito. Vamos trocar uma resenha aqui mais fluida. Às vezes é um vídeo um pouco menos com roteiro aí, mas, enfim, para tentar mapear aqui, tentar fazer o big picture, né? O planejamento aqui, vamos tentar visualizar o que vai ser esse final de ano, que vai ser uma briga de foice bêbado no escuro com faca, beleza?